Bom, pessoal, então vamos fazer um resuminho aí dessa primeira aula para ficar mais fácil para vocês entenderem. Pessoal que não assistiu a primeira aula. Então, eu sou a professora Aniele e eu sou formada em saúde coletiva e licenciada em biologia. Tenho uma pós-graduação em vigilância epidemiológica e gestão de saúde, um mestrado em desenvolvimento territorial, em que eu pesquisei a questão da saúde respiratória em crianças moradoras de Paranaguá, e agora eu estou no doutorado estudando políticas públicas de saúde. Então, eu não sou enfermeira, né? Apesar de ter várias formações, eu não tenho a formação na área da enfermagem ainda, porque eu estou cursando enfermagem. Então, no MENA, atualmente, eu estou ministrando apenas esse módulo de saúde coletiva. Antes da gente começar, eu gostaria de dizer para vocês que eu sei que vocês já estavam nessa expectativa de começar estágio e aulas práticas, né? Mas esse módulo de saúde coletiva, ele é bem teórico, assim. A gente até, se fosse num momento antes da pandemia, talvez conseguisse fazer algumas vivências, algumas aulas de campo. Em outras turmas que eu ministrei esse módulo, a gente conseguiu ir para Curitiba, visitar o EMEPAR, para conhecer todo o funcionamento do EMEPAR, porque a gente acha que a gente que é de fora, né? Que só vai lá doar sangue, acha que o serviço dos profissionais de saúde se restringe a estar ali fazendo a coleta do sangue, né? Do material para doação, mas não. Tem vários outros segmentos lá e vários outros processos em que os profissionais de saúde podem participar, incluindo, né, os técnicos de enfermagem. Mas, nesse contexto de pandemia, fica bem complicado para a gente poder fazer essas vivências, ter esse contato, né, ao vivo, pessoalmente. E então eu peço para vocês um pouquinho de paciência, porque às vezes pode parecer meio que maçante esse módulo, porque a gente vai ter que ficar restrito a essa parte teórica mesmo, né? Então, para quem não assistiu o vídeo lá da primeira aula, eu aconselho que assista para sanar possíveis dúvidas e assuntos que talvez sejam importantes e que vocês possam ter dúvidas mais para frente, e que talvez essa primeira aula, que foi meio que um resumão de tudo que a gente vai abordar durante o módulo, responda essas dúvidas, né, que possam surgir. Mas também, por mais que ali o grupo está fechado, né, só para administradores mandar mensagem, mas se vocês quiserem mandar mensagem no privado, estou totalmente à disposição, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham, comentário em relação à aula ou ao conteúdo, vocês podem ficar à vontade para falar comigo, né? Para chamar no privado, enfim. Respeito da saúde coletiva. Então, a gente tem aqui essa figura que foi feito um brainstorm, né? Meio que um mapa conceitual ali. Então, a gente tem essa palavra-chave, que é a saúde coletiva, e todas as outras palavras, né, os outros termos que têm relação direta ou indireta com a saúde coletiva. Então, a gente tem ali interdisciplinaridade, a questão política, participação, administração e planejamento, técnicas de epidemiologia, desenvolvimento, proteção, vida, meio ambiente, prevenção, saúde, doença e cuidado, enfim, várias outras palavras ali que se relacionam com a saúde coletiva. Então, realmente, a saúde coletiva, ela é tudo isso e um pouquinho mais. Eu tinha mandado no grupo lá para vocês
uma diferença, né? Uma figurinha que mostra a diferença entre saúde coletiva e saúde pública. Mas, basicamente, a saúde pública, ela é o que é do público mesmo, assim. Então, o governo é o que o governo fornece para nós, cidadãos, né? E ela fica mais restrita à questão de cuidados em saúde em si. Aí a gente tem que falar aqui da divisão, da diferença do modelo médico-cêntrico, né, hospitalocêntrico, e a diferença do modelo que é mais social, que é mais biopsicossocial, na verdade, né? Então, a gente tem a principal diferença do modelo biomédico, que ele é mais mecânico, é mais da questão dos cuidados, e ele exclui essas questões que são subjetivas ao adoecimento, como questões socioculturais, questões econômicas e esses outros que a gente chama de determinantes em saúde. Ela vê esse modelo biomédico, então, vê o adoecimento como unicausal. Então, teve uma causa que levou ao adoecimento dessa pessoa, né? E o modelo biomédico, biopsicossocial, desculpa, ele compreende mais a doença como uma soma, né, de várias coisas que podem influenciar nesse processo de adoecimento. Inclusive, eles propõem a prevenção das doenças e a promoção da saúde. Então, a saúde pública, ela fica, não exclusivamente, né, mas ela fica um pouco mais restrita a essa questão dos cuidados e do modelo biomédico. E a saúde coletiva, ela já vem mais nessa pegada de uma epidemiologia social, das ciências sociais. Então, lógico, ela considera, né, todos os saberes científicos, mas considera também os saberes populares. Então, essa é a principal diferença lá da saúde pública e saúde coletiva. Então, a saúde coletiva se propõe a utilizar como instrumento de trabalho a epidemiologia social ou crítica, que, aliada às ciências sociais, prioriza o estudo da determinação social e das desigualdades em saúde, o planejamento estratégico e comunicativo e a gestão democrática. Além disso, abre-se as contribuições de todos os saberes científicos e populares que podem orientar a elevação da consciência sanitária e a realização de intervenções intersetoriais sobre os determinantes estruturais de saúde. Assim, os movimentos da promoção da saúde, cidades saudáveis, políticas públicas saudáveis, saúde em todas as políticas que compõem as estratégias da saúde coletiva. Tá? Então, antes da gente começar, é importante que vocês saibam que existe uma diferença nesses conceitos. Qualquer dúvida, é só recorrer lá ao grupo no WhatsApp que tem a figurinha que eu mandei lá na semana passada. Os 3 pilares da saúde coletiva. Então, a saúde coletiva, ela conta com esses 3 pilares principais, como a gente já viu ali. O primeiro são as ciências sociais e humanas. O segundo é a epidemiologia e o terceiro é o planejamento em saúde. O que são as ciências sociais e humanas? Vocês conseguem identificar quais são? Exemplos? Ai, deixa eu abrir o chat aqui que eu tinha fechado. Para eu poder ver o que vocês respondem. E aí, pessoal, vocês conseguem me citar exemplos de ciências sociais e humanas?
Não? Ninguém? Será que a sociologia entraria nessa área das ciências sociais e humanas? Sociologia, filosofia, psicologia. Eu acho que sim. Muito bem. Então, na área dessas ciências, né, daí vai entrar antropologia, ciência política, educação, geografia, história, teologia, todas essas outras áreas do saber, né, essas áreas de conhecimento, elas estão relacionadas como um pilar das ciências sociais e humanas. Ah, professora, mas o que a filosofia, a antropologia vai interferir na saúde, né? O que a geografia vai interferir na saúde? Como que a gente pode usar a geografia na área da saúde? Então, quando a gente fala de territorialidade, né, vamos pensar na realidade lá de uma estratégia de saúde da família, uma unidade básica da família. Tem lá os agentes comunitários de saúde, né? Que vão fazer toda essa questão da abrangência de um determinado território, uma área, uma microárea. Então, a gente usa a geografia na área da saúde nesse sentido, para conhecer os territórios e para saber quais são, para poder identificar, né, quais são os territórios que precisam de um determinado cuidado a mais, que precisam de um profissional ali para atuar, para sanar possíveis problemas que sejam relacionados àquela área específica. A antropologia, porque vai estar ligada à questão cultural, à questão histórica de um povo ou de uma cultura. É óbvio que se a gente for atuar como técnico de enfermagem lá numa aldeia, por exemplo, esqueci o nome da aldeia ali, é do Guaraguaçu, ali em Pontal. Ah, fiz o concurso em Pontal do Paraná, me colocaram para atuar lá na aldeia. Você acha que os mesmos conhecimentos e princípios e técnicas que você usa numa unidade básica de saúde dentro da cidade vão ser usados lá na aldeia, com a realidade que eles vivenciam? Eu respondo que não. Por quê? Hoje em dia, até nem tanto, né? Porque a gente vê que eles já têm acesso a celular, a computador, a tecnologia, internet, enfim. Mas se a gente for pensar na realidade lá de uma aldeia lá no meio da Amazônia, né? Vai ser muito difícil a gente chegar lá e falar para você chega lá na aldeia e fala para o índio assim, ó, é o seguinte, você está tendo dor de cabeça, dor de estômago. Está tendo dor de estômago recorrente, vou te passar um omeprazol. E é óbvio que vai ter resistência, né? É óbvio que ele não vai aceitar tomar um simples comprimido, um medicamento, sem que você explique, sem que você considere toda a questão cultural dessa pessoa. Vocês estão me ouvindo, gente? Ficou tudo preto aqui pra mim. Eu tô. Tá, achei que tinha travado. Então, a antropologia, né, a história, elas entram nesse sentido, de que você tem que considerar toda a questão cultural mesmo, toda a vida pregressa dessas pessoas, né? E é também por isso que foram adicionadas algumas práticas integrativas no SUS, né? Na saúde coletiva, na saúde pública. Por quê? Porque a partir, por exemplo, da fitoterapia, né, do tratamento com ervas, do tratamento natural, você consegue prestar um atendimento em saúde
vamos continuar usando esse exemplo dos índios, né, numa aldeia, a partir dos conhecimentos que essa pessoa tem, da cultura que essa pessoa tem, e que, ao mesmo tempo, você vai estar fazendo o cuidado em saúde da mesma forma, né? Então, assim, as ciências sociais e humanas, elas entram na saúde coletiva nesse sentido, que você vai realmente ver o indivíduo como um todo, não só como a doença que ele tem, né? A gente tem muito dessa questão de ter um médico para cada coisa, né? Por exemplo, eu tô com dor no ombro, eu vou lá no ortopedista que é especialista em ombro. Mas daí o joelho começou a doer também. Aí eu vou lá no médico ortopedista que é especialista em joelho. Mas daí agora começou a atacar o ciático e eu tô com dor na coluna. Daí eu vou lá no médico que é especialista em coluna. Ou eu vou fazer umas fisioterapias para ver se melhora a questão do ciático. E é muito raro a gente ver um médico, porque as ciências biomédicas elas têm esse perfil mesmo, né, de ver as pessoas por pedaços, já que a maioria deles se especializa em uma parte do corpo das pessoas. Então, é muito difícil hoje em dia a gente encontrar realmente um médico que vai ver a pessoa como um todo. E a saúde coletiva, então, ela vem nesse sentido, para tentar desconstruir esse modelo para que a pessoa seja realmente vista como um todo. Então, eu citei lá o problema no ombro, dor no ombro, no joelho e na coluna, mas, na verdade, pode ser que esse problema que eu tô tendo aí, essas dores no joelho, no ombro e na coluna, seja porque eu trabalho como motorista, sei lá, tantas horas por dia, tantas horas por semana, tenho uma carga horária de trabalho excessiva, fico sempre na mesma posição, não faço alongamento, não faço atividade física, me alimento de uma forma errada e as consequências, né, do meu modo de vida e da minha atividade laboral, profissional, que está interferindo no meu adoecimento. Então, essa área das ciências sociais e humanas, ela vem nesse sentido, realmente para ver o indivíduo como todo e para chegar à origem do problema, né? Eu acho que ficou claro para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, dá um grito ali no chat que eu tento explicar de novo. Aí a gente tem esse segundo pilar da epidemiologia, né? Agora, nesse período de pandemia, fica mais fácil da gente entender essa questão da epidemiologia, porque a gente está a todo momento vendo falar de números, né? Na área da saúde. Então, a epidemiologia, ela vem mais nesse sentido mesmo, da questão quantitativa, de quantidade, né? De quais são as doenças e onde elas são mais prevalentes, qual que é a incidência, né, de casos novos, por exemplo, de uma determinada doença em um determinado território. Então, a gente pode usar mesmo o exemplo do Covid, né, da Covid. Então a gente tem lá X estados que estão em bandeira vermelha, X estados que estão em bandeira laranjada, a gente tem tantos casos leves em um estado, tantos casos graves em outro estado. Então, a epidemiologia ela vai trabalhar nesse sentido, né? Seja em uma ou outra doença. A gente falou na aula passada também sobre os agravos de notificação compulsória, que são as doenças que o sistema de saúde, público ou privado, mais especificamente o privado, né? Que tem que... Pera, deixa eu explicar de uma forma com que não fique confuso. O sistema de saúde em si tem que fazer a notificação dessas doenças para o setor de epidemiologia da Secretaria de Saúde, seja lá, usando a realidade de Paranaguá, o Hospital Paranaguá, que é particular, que atende pelo convênio da Unimed, seja pelas unidades básicas de saúde, pelas UPAs, lá para o centro de especialidades, que agora é uma ala só do Covid, seja o hospital regional. Então, independente do nível de atendimento,
sempre que uma pessoa chegar numa unidade de saúde, numa instituição de saúde, né? Independente de ser uma UBS, um postinho, ou uma UPA, um hospital, e que tiver a suspeita de uma determinada doença, que esteja ali classificada como uma doença de notificação compulsória, essa notificação tem que ser feita, é obrigatório ser feita. Então, no caso dos hospitais particulares, eles comunicam o setor de epidemiologia. E no caso das instituições públicas, né? Então, eles já têm um fluxo, mas da mesma forma o setor de epidemiologia é comunicado. E depois a gente tem, então, o planejamento em saúde. Essa área do planejamento em saúde, agora a gente pode usar também a questão da epidemia, da pandemia, como um exemplo. E as vacinas, nesse caso, né? Então, quando a gente fala de planejamento em saúde, a gente tem que pensar todas as estratégias e todas as ações que devem ser feitas, que devem acontecer dentro do sistema de saúde, para tanto prevenir quanto atuar depois nos cuidados, né, no tratamento de uma determinada doença. A gente pode usar, então, um exemplo, a questão das vacinas, né? Lá atrás, no ano passado, em 2020, uma empresa lá de fabricação de vacinas entrou em contato com o governo e o governo disse que naquele momento não tinha interesse nas vacinas, né? E daí agora a gente está desesperado, correndo o mundo todo atrás de vacina e não tem, porque a produção que está para sair já foi vendida para outros países. Então, esse é um exemplo de uma falha no planejamento em saúde. E é isso que não pode acontecer. Então, o planejamento em saúde, ele vem realmente nesse sentido. Eu tenho um número X de população que é considerada grupo prioritário, né, para receber a vacina e para o tratamento, e que geralmente são as pessoas que mais morrem em decorrência de uma determinada doença, que aí entra a questão da epidemiologia, mas daí o planejamento tem que saber qual que é o número X dessas pessoas e saber que tem que adquirir uma quantidade X de vacina ou de um determinado medicamento para poder tratar essas pessoas, né? Então, o planejamento em saúde, ele vem nesse sentido. Eu tenho 3 milhões de pessoas que são considerados grupos de risco, então eu preciso adquirir 3 milhões de doses de vacina para poder vacinar todos eles, pelo menos, né? Que é o grupo de risco. Então, o planejamento, ele vem nesse sentido. E planejar as próprias ações mesmo, né? Como é que essa campanha de vacinação vai ser feita? Essa campanha de vacinação vai ser eficaz? Vai chegar em todas as pessoas que fazem parte desse grupo de risco? Vamos pensar novamente lá nos índios, né? Vive numa aldeia que é retirada, que é de difícil acesso, mas como que a gente vai fazer para chegar até eles? Tem que, por exemplo, a vacina que tem que ficar refrigerada num tanto lá de temperatura, tem que passe essa questão da temperatura ou o tempo, né? E ela perca a eficácia, a eficiência dela, que a gente perca a vacina. Então, a gente já tem dose a menos, né? A dose já está vindo fracionada e numa falha do planejamento em saúde, a gente perde mais um tanto de doses porque ficou refrigerado fora da temperatura que deveria ser. Então, tudo isso é planejamento em saúde, tá? Desde a gente ver qual que é a quantidade de pessoas que está cadastrada em cada unidade básica de saúde e ver como que a gente vai fazer para vacinar essas pessoas, até o próprio adquirir essas vacinas, né? Então, o planejamento em saúde, ele vem nesse sentido. Então, esses são os 3 pilares da saúde coletiva. As ciências sociais e humanas, para ajudar a gente ver fora da caixinha, né?
desse modelo biomédico, então a gente passa a ver a partir do modelo biopsicossocial, então a gente vai considerar a questão biológica do adoecimento, a questão psico, né, de saúde mental do adoecimento e social, que daí vai entrar a questão do acesso à educação, a questão das condições de trabalho, condições de moradia, alimentação, renda, tudo isso que vai entrar nessa área social, tá? A epidemiologia, então, a gente está falando basicamente do levantamento quantitativo dos números de uma determinada doença em um determinado território. E o planejamento em saúde, então, é como que a gente vai fazer com que as ações de saúde sejam realmente eficazes e efetivas. Até aqui tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Não, ninguém? Estou falando sozinha? Vocês estão aí ainda? É que eu tô escrevendo tudo que você fala, tô colocando minhas dúvidas, né? Tô escrevendo. Se eu estiver falando muito rápido, avisa também, que daí eu falo mais Não, tudo bem. devagar. Eu assisti um pedaço da tua aula no YouTube, só que eu achei que era geral, né? Era para todos. Ah, eu mandei no grupo lá, mas é específico da turma de vocês, da semana passada. Ficou um pouquinho grande, porque tem 1 hora e pouco lá, 1 hora e meia, acho que de vídeo. Mas é isso mesmo. Eu acho que assim, o conteúdo não tem muita dificuldade. Ele é um conteúdo de fácil assimilação, né? E coisas que já fazem parte do nosso dia a dia. Sim. O Jonas falou ali que tá no celular, sinal tá ruim, mas tá acompanhando. Beleza. Se você perder alguma coisa aí, tiver alguma dúvida, pode mandar ali no chat que eu tô acompanhando, tá, Jonas? Mas, de qualquer forma, a aula tá gravada. Depois eu mando lá no grupo de vocês o link que eu posto a aula lá no YouTube. E daí, se você ficar com alguma dúvida, pode consultar lá também. Bom, então daí a gente tem, então, aqui esse slide sobre o Sistema Único de Saúde. O nosso tão falado SUS, né? Tanta gente fala que, porque o SUS é ruim, porque o SUS não funciona. Mas a gente tem muita coisa que faz parte do SUS e que a maioria das pessoas nem sabem que é SUS, né? Até na semana passada eu fiz uma brincadeira com a Maria. Falei, daí, você tem plano de saúde? Ela falou, tem. E você usa o SUS? Dela, só para vacina. Falei, então, vou te contar que tá errado. Por quê? Porque tudo o que é relacionado a atendimento ao público, seja uma escola, uma farmácia, o próprio hospital, o próprio plano de saúde, até o cachorro-quente e a pizzaria ali da esquina, eles precisam de um alvará de vigilância sanitária para funcionar. E tudo isso é SUS. Né? Então, a vigilância sanitária ela faz parte do sistema de saúde, seja do governo federal, né, que entra o Ministério da Saúde, seja no governo estadual, que a gente vai ter a Secretaria Estadual de Saúde, e seja no governo municipal, que a gente vai ter a Secretaria Municipal de Saúde. Então, a água que a gente consome é fiscalizada e regulamentada pelo SUS. Todos os alimentos que a gente consome tem uma legislação que deve seguir e é fiscalizado e regulamentado pelo SUS, pela Vigilância Sanitária.
todas as coisas que a gente consome, né? Seja lá, sabonete, creme dental, tudo é fiscalizado pelo SUS. Até os próprios equipamentos, né, que são usados no trabalho das pessoas na área da saúde. Então, a gente tem lá o esteto, o esfigmo, o termômetro, que mais? O oxímetro. Tudo isso é regulamentado e fiscalizado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, que é vinculada ao Ministério da Saúde. E a gente tem falado tanto de Anvisa, né, ultimamente, com essa questão de liberar as vacinas no país, de liberar um ou outro medicamento que talvez seja eficaz no tratamento da Covid ou de alguma outra doença. Então, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela tem esse papel, né, de estar realmente agindo nesse sentido, de fiscalizar e de cuidar mesmo dessa questão de tudo que faz referência e tudo que é vinculado à questão da saúde de todas as pessoas que estão no Brasil, né? Todos os brasileiros. A gente comentou, então, que o SUS ele foi criado pela Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8080/90, e ele está instituído pela Constituição Federal, quando ela diz que saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, o Estado, né, o governo, ele é obrigado a fornecer tratamento de saúde para toda a população. Então, a gente tem essas duas legislações que garantem com que o SUS seja para todos e que seja igualitário, né? Igualitário não, porque a gente comentou também na aula passada a diferença de igualdade e equidade. Então, o SUS, na verdade, ele tem que ser equânime. Tem que dar mais para quem precisa mais e menos para quem precisa menos, né? A gente pode usar, eu tenho uma pessoa que está com suspeita de dengue, que está com sintomas clássicos, né? Dor no corpo, cefaleia e prostração. Então, tá lá, dor de cabeça, fraqueza, e é isso, né? Essa pessoa só precisa ficar em casa, tomar paracetamol e se hidratar. Aí a gente teve uma outra pessoa que sintomas de dengue e que começou a apresentar petequias, e que são as manchas, né, de sangue na pele, de coagulação e alguns sangramentos, né, na gengiva, no nariz, né, nasal e bucal. E daí essa pessoa vai precisar de uma internação, de uma hidratação venosa, né? Ela vai precisar de um tipo de tratamento e acompanhamento diferente daquela outra pessoa que estava com os sintomas leves e clássicos de dengue. Então, a equidade, ela vem nesse sentido. Aquela pessoa que não precisa de uma internação e que não tem o caso grave, ela vai precisar só de um acompanhamento e de ficar em casa de repouso e tendo acesso ali aos medicamentos que são paliativos, né? Só para diminuir as dores. Diferente dessa outra pessoa que está com uma possível dengue hemorrágica, por exemplo, que ela vai ter que ficar em observação no hospital ou numa UPA, com hidratação, enfim. Então, a equidade, ela vem nesse sentido, né? Quem precisou mais, a gente prestou um atendimento mais, com uma complexidade um pouquinho maior. E quem precisou menos, a gente, lógico, prestou o atendimento, porque ele foi atendido, né? Recebeu os medicamentos, mas vai seguir em casa, então não precisou de um atendimento tão efetivo como o outro caso. Então, a equidade, ela vem nesse sentido, tá? A gente tem ali, então, os elementos integrantes do sistema se referem ao mesmo tempo às atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, a promoção da saúde é quando a gente educa as pessoas para que não fiquem doentes, quando a gente leva informação a todas as pessoas.
a promoção da saúde, então são as ações que a gente vê a todo momento nas propagandas, nos jornais, que as pessoas ensinam como lavar a mão, ensinam a usar a máscara, não pode ficar com o nariz de fora da máscara, que tem na higienização das mãos, que tem que limpar entre os dedos, na palma da mão, no dorso da mão. Que mais? A questão do distanciamento social, enfim. Então, a promoção da saúde é quando a gente leva informação para as pessoas para que elas não fiquem doentes, né? Então, ninguém pode reclamar, por exemplo, que não sabia, né? Hoje em dia, ninguém pode reclamar que usar máscara, fazer a higienização das mãos e manter distanciamento social são as medidas ali, né, de prevenção, porque são ações educativas, são ações de promoção da saúde. A proteção da saúde, ela já vem mais no sentido de o governo proteger as pessoas para que elas não fiquem doentes. Então, daí vai entrar, por exemplo, a própria campanha de vacinação, né? Está protegendo as pessoas. É uma proteção muito eficaz, diga-se de passagem, a vacina. Então, para que a população não fique doente ou, se venha a adoecer, não tenha forma grave da doença. E depois, na recuperação da saúde, são as pessoas que já adoeceram e que precisam de um tratamento, né? Precisa de uma internação, precisa de um tratamento com oxigênio, por exemplo, ou até de uma possível intubação, acompanhamento na UTI, enfim. Então, para recuperar a saúde dessas pessoas. Então, o sistema de saúde, o SUS, né, ele vai prestar as ações nesses 3 segmentos. Levar informação para a população, para que eles não fiquem doentes, proteger a população, para que também não adoeça, e se vir a adoecer, não tenha a forma grave da doença. E depois, se caso essa pessoa já está doente, já foi contaminada, a gente tem que prestar atendimento para recuperar a saúde dessas pessoas, tá? Então, a gente tem ali como os componentes do SUS, o Sistema Único de Saúde. Do Sistema Único de Saúde fazem parte os centros e postos de saúde, hospitais, incluindo os hospitais universitários, os laboratórios, os hemocentros, que são os bancos de sangue, além de fundações e institutos de pesquisa, como a própria Fiocruz e a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, que a gente também tem falado tanto, né, que está produzindo a vacina em parceria com outras universidades de outros países, mas que é SUS. Assim como o Butantan, que também, do mesmo jeito que a Fiocruz, é uma fundação que faz parte do SUS e que também está produzindo a vacina em parceria com um outro país, tá? Então, quando a gente fala de vacinas da Fiocruz e vacinas do Butantan, a gente está falando de SUS. Aqui, o desenho que eu gosto tanto de falar. Eu citei o exemplo lá da igualdade e da equidade, né? Da questão do atendimento da dengue, mas aqui a gente tem ele desenhado. Então, a igualdade, a gente deu o mesmo caixote, aqui na primeira imagem, na primeira figura, a gente deu o mesmo caixotinho aqui para as crianças, né? Então, o que já era alto ficou mais alto ainda, o outro menorzinho lá, médio, conseguiu enxergar, mas o pequenininho ficou embaixo da cerca, não conseguiu ver o jogo. Isso é igualdade, porque a gente deu um igual para cada um, né? E daí aqui na equidade, a gente vai dar mais para quem precisa mais. Então, aquele que já era alto, que não tinha necessidade do caixote, a gente passou para o menorzinho que não estava conseguindo ver. E todos eles ficaram aqui, ó, na mesma altura. Então, a equidade, ela vem nesse sentido. A gente vai dar mais para quem precisa mais, para que todos fiquem no mesmo nível, tá?
Aí, opa. Aí aqui, baseado nos preceitos constitucionais, que a gente já comentou ali, né, que o SUS está garantido pela Constituição Federal. A construção do SUS se norteia pelos seguintes princípios doutrinários. Então, esses são os princípios do SUS. A universalidade, que é a garantia de atenção à saúde por parte do sistema, a todo e qualquer cidadão. Então, toda pessoa que está no Brasil, que vive no Brasil, tem direito ao acesso em saúde, tá? Sem qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de perseguição, qualquer tipo de prejuízo, tá? Então, se a pessoa, independente de religião, de raça ou cor, etnia, orientação sexual, enfim, independente das características de uma pessoa, ela tem direito a atendimento em saúde, como todo e qualquer cidadão, tá? Inclusive, já que a gente comentou, né, essa questão de sem qualquer preconceito ou prejuízo, as pessoas trans, né, e os travestis, eles têm direito a usar o nome social. Então, se vocês por acaso estiverem lá em algum hospital depois, né, quando vocês já estiverem formados e forem atuar, e chegar uma pessoa trans ou travesti para atendimento, por mais que essa pessoa tenha o registro civil com o nome de João, por exemplo, mas ela se identifica Maria, ela tem que ser tratada como Maria. E isso é um direito garantido tanto pela Constituição quanto por outras políticas do SUS, que a gente vai ver no decorrer das aulas, tá? Então, a universalidade, ela garante o atendimento em saúde para todo e qualquer cidadão no território nacional. A equidade, que a gente já falou, assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo com a complexidade que cada caso requer. More o cidadão onde morar, sem privilégios e sem barreiras. A integralidade, que é o reconhecimento na prática dos serviços de que cada pessoa é um todo indivisível e integrante de uma comunidade. O que é isso? A integralidade, que é integral, né? Que engloba tudo, que é macro. Então, a integralidade, ela vai vir nesse sentido de que você vai ver a pessoa como um todo. Ah, mas tem uma pessoa que está doente, sei lá, então a gente vai ver aonde que é que essa pessoa mora, aonde que é, como são as relações dessa pessoa e todo o que pode ter influenciado nesse processo de adoecimento dela, tá? Então a integralidade é nesse sentido. Até aqui tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Aí a gente tem aqui, então, os níveis de atendimento em saúde. O nível primário. Por que tá ao contrário, né? Opa! Aí. Por que tá ao contrário, né? Por que não tá o primário lá em cima e o quaternário aqui embaixo? Porque ele está justamente usando a pirâmide para demonstrar quantas pessoas que são, a quantidade de pessoas que são atendidas, tá? Então, o nível primário, estão vendo que aqui a base da pirâmide é bem grande, né? É a maior. Então, significa que ele atende maior número de pessoas. Então, no nível primário, ou no que a gente chama de atenção básica, lá os postinhos de saúde, ele é considerado a porta de entrada do SUS. Então, deveria ser, como o próprio nome diz, primário, o primeiro acesso das pessoas quando precisam de um atendimento em saúde. Mas, o que acontece? A maioria de nós tem o pensamento de que
quando eu só vou procurar um médico quando eu ficar doente. Quando eu ficar doente, eu já vou procurar uma UPA ou um hospital direto, né? E não deveria ser assim, como a gente já está falando tanto tempo, né? Desde o começo da aula passada, em promoção da saúde, em prevenção, em se preocupar com o não adoecer, né? E não só depois que já está doente. Então, a atenção básica, ela vem nesse sentido, né? A atenção primária, ela vem nesse sentido, em ser a porta de entrada do SUS e em realmente trabalhar com a promoção e a prevenção em saúde. E esse nível da atenção básica, o próprio nome já diz, ele é básico. Então, vai ele prestar atendimentos que têm baixa tecnologia e baixa complexidade. A complexidade, nesse caso, ela é em relação à dificuldade do atendimento dessa pessoa, tá? Então, aqui a gente tem todas as ações que são básicas, né, nesse nível. Agendamento de exame, agendamento de consulta, realização de procedimentos básicos. Coleta de preventivo, por exemplo, a própria vacinação, que mais? Fazer um curativo, enfim, todos os atendimentos que são básicos, né? Que a gente precisa basicamente de um computador lá na recepção e um dentro do consultório para poder passar as informações no prontuário eletrônico das pessoas. E depois o médico faz lá o atendimento, enfim, né? Mas daí o médico foi lá, fez o atendimento, né? A enfermeira coletou o preventivo e foi mandado para o laboratório e voltou com uma alteração. Lembrando que o médico na atenção primária, geralmente é o médico generalista, tá? Ai, gente, pedir desculpa para vocês que eu acho que eu vou espirrar. Não é Covid. Passou. Então, aí nesses procedimentos básicos na atenção básica em saúde. No secundário, aí a gente já tem as clínicas, as unidades de pronto atendimento e as especialidades. Então, a gente vai usar esse exemplo da mulher que consultou lá na atenção básica com o médico generalista. A enfermeira coletou o exame do preventivo, mandou para análise e voltou com alteração. O que o médico daqui da atenção primária vai fazer? Ele vai... Ele vai encaminhar essa mulher lá para o nível secundário. Então, vejam, ela já passou para o outro nível. No nível secundário, então, ela vai lá para o setor de especialidades. Ela vai consultar com um ginecologista. Porque o ginecologista que vai poder fazer a análise desse resultado, pedir, sei lá, talvez uma nova amostra, uma repetição do exame, e verificar um possível tratamento, né, para essa mulher. Então tá. Então ela passou lá pelo nível primário, consultou com o médico generalista, fez os exames, deu alteração, foi para o nível secundário, lá para as especialidades. Depois, esse médico ali das especialidades, esse ginecologista, percebeu que, nossa, repetiu o exame e realmente veio alterado. Então, a gente vai ter que fazer uma coleta de material, né, do colo do útero, para mandar para biópsia. Então, daí a gente já manda lá para o terciário, porque isso vai ter que ser feito dentro de um hospital, né? Então, o nível terciário, a gente vai ter ali hospitais de grande porte, manobras invasivas, conduta de manutenção dos sinais vitais e como suporte básico à vida. Então, no hospital, a gente já sabe que são atendimentos que são mais complexos, que tem cirurgia, que entra ali nas manobras invasivas, condutas de manutenção de sinais vitais. A gente vai estar falando ali basicamente das UTIs, né? Com a questão de todos os mecanismos, né, de suporte à vida. Intubação, se for necessário, questão da oxigenação, né, do uso de oxigênio,
Enfim, então daí ali no hospital a gente já está falando de nível terciário, que são as manobras mais invasivas e que requer de mais tecnologia e mais complexidade. E daí a gente vai precisar de um centro cirúrgico, a gente vai precisar de máquinas para ecografia, para raio-x, para tomografia, enfim, todas essas outras tecnologias que são mais complexas. E daí, por último, a gente. Daí essa mulher foi lá e realmente a biópsia deu que era câncer de colo de útero. Aí ela teve que fazer a retirada, né, do útero, a esterectomia, mas a gente tem que considerar que essa mulher tinha apenas 25 anos. Nunca foi mãe e tem uma vida toda pela frente ainda. Existe hoje o transplante de útero para essas mulheres em que acontece alguns casos assim, tá? Então daí ela fez a cirurgia lá da esterectomia, ok, se recuperou e entrou na fila para o transplante de útero. E daí ela vai lá para o último nível, para o quaternário, que vai ser transplante de tecidos, órgãos, medula óssea, dentre outros, que requer tecnologia de ponta e altíssima complexidade. Tá? Então, esse é basicamente os níveis de atendimento em saúde. O fluxo do sistema de saúde deveria ser esse, mas a gente sabe que às vezes as pessoas pulam esse nível primário e já vai direto para o secundário ou para o terciário, né? O fluxo às vezes falha, não funciona. Mas, segundo a legislação, deveria ser esse. Primário, unidade básica de saúde, secundário, as especialidades médicas e pronto atendimento, né? Que daí vai entrar o SAMU, né? Toda a questão do socorro, de urgência e emergência e as UPAs. E no terciário, então, os hospitais, e no quaternário, todas as áreas de tecnologia de ponta, como transplantes. No Brasil, então, a atenção básica é definida como contato preferencial do usuário, sendo a principal porta de entrada da rede de atenção em saúde. A gente já comentou ali no slide anterior. A Política Nacional de Atenção Básica, ela propõe, então, uma atenção básica que seja acolhedora, resolutiva e que tenha ações de saúde individuais, familiares e coletivas, que incluem, então, promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico e tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde. E a promoção da saúde, que é o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde. Essa definição é oriunda da Carta de Ottawa, um documento resultante da primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde. Ok? E daí aqui a gente tem também uma imagem que fala um pouquinho sobre as condições socioeconômicas, culturais e ambientais que influenciam no processo de adoecimento das populações. Isso aqui a gente chama de condicionantes, determinantes e condicionantes do processo de adoecimento ou do processo de saúde e doença. Tudo isso aqui é o que a gente já vem comentando desde a aula passada, né? Desde o começo dessa aula. São todas as coisas que vão interferir no adoecimento de uma pessoa ou de uma população como um todo, de um grupo de pessoas. Então, a gente tem que considerar, lembra lá do modelo biopsicossocial? Bio é a questão biológica, né? Então, na questão biológica, vai entrar ali idade, sexo e fatores hereditários. Na questão psico, que é questão mental,
né? A gente vai ter ali o estilo de vida das pessoas, as redes sociais e comunitárias. E depois, no social, a gente tem, então, todas as outras condicionantes. Produção agrícola de alimentos, educação, ambiente de trabalho, condição de vida de trabalho, desemprego, acesso à água e esgoto, acesso a serviços sociais de saúde e habitação. São todas essas condições socioeconômicas, culturais e ambientais que interferem no adoecimento de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, tá? Então, não se esqueçam que isso aqui é bem importante, a gente vai estar falando até lá na última aula, a gente vai estar falando sobre isso aqui. Esse aqui é praticamente o carro-chefe da nossa disciplina. São todas as condições, né, todos os condicionantes que interferem no adoecimento das pessoas. Aí aqui eu coloquei para vocês uma sugestão de um vídeo que fala dos últimos 500 anos da história de saúde pública no Brasil, tá? Ele está disponível no YouTube, o nome do vídeo é esse mesmo, A História da Saúde Pública no Brasil, 500 anos na busca de soluções. Então, ele vai falar lá desde os hospitais de caridade, das santas casas, em que as irmãs de caridade prestavam os atendimentos em saúde. Aí vai falar do advento, né, da criação das escolas de enfermagem no Brasil, de quando surgiram os primeiros enfermeiros que começaram a tomar, né, o lugar, basicamente, né, não dessa forma rude, mas começaram a ocupar realmente o lugar dessas irmãs que faziam parte da Igreja Católica, no atendimento das pessoas, nos hospitais. E depois vem toda a questão da revolta da vacina, todos os planejamentos em saúde, todas as fases em que o sistema de saúde passou, até chegar ao SUS do jeito que é hoje, que a gente conhece. Tá? Então, é isso. Eu acho que esse é o último slide. Eu vou fechar aqui para a gente poder abrir um outro material. Tudo bem aí com vocês? Tá todo mundo vivo? Eu tô falando sozinha? Vocês me deixaram falando sozinha e foram lavar a louça? Quase isso. Olha só! Nossa, ela foi honesta, cara. Ela foi honesta. Né? Eu falei pra Maria na aula passada. Falei, ó, a hora que você estiver cansada de me escutar falar e tiver com vontade de levantar e ir lá fazer almoço, me deixar aqui falando sozinha, você avisa que eu paro de falar. Tá, então acho que ninguém tem dúvida, né? A Usana só tá dando risada. Eu acho que ela foi lavar a louça e me deixou falando sozinha. Sei não, hein? Tô achando. Eu tava mandando mensagem pra você, eu tô aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é slide da aula 3. Gente, eu vou mandando o material para vocês no grupo, conforme cada aula, porque eles me deram uma sequência aqui dos slides, mas eu não concordo muito com essa sequência. Então, eu tô meio que remanejando as aulas aqui, tá? Então, eu vou mandando numa outra sequência para vocês. Então, por isso que eu tô mandando aula por aula, semana por semana. Então, até aqui tudo bem? Ninguém tem nenhuma pergunta? Deixa eu colocar o próximo material. Conseguem ver?
esse material aqui Sim. Sim, cena. tô vendo. Tá, então a gente vai Beleza. dar continuidade, então, agora nesse tema, né, da Política Nacional de Atenção Básica, PNAB. Então, a Política Nacional da Atenção Básica. A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção, proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde, como a gente já comentou. O objetivo dessa política, então, é desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e na autonomia das pessoas, nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades, que a gente acabou de comentar, né? Então, como eu falei, aquela figurinha lá dos determinantes e condicionantes do processo de adoecimento, ele vai ser o carro-chefe aí da nossa disciplina, né? Do nosso módulo. Tanto é que ele chega a fazer parte aqui do objetivo principal dessa política da atenção básica. Aí a gente tem aqui. Você conhece a diferença entre uma unidade básica de saúde e uma estratégia de saúde da família? Agora é com vocês. Vocês conhecem a diferença? O chat não está abrindo aqui para mim. Não sei para onde que ele foi. Aqui. O outro realmente é o geral. Maria, seu áudio está bem baixinho, não estou conseguindo te ouvir. Tá muito baixo? Agora melhorou. Ah, é que eu tô com fone, aí eu esqueço. Não, eu tava falando que a unidade básica da saúde, ela trata todos, né? E a estratégia de saúde familiar, ele vai em casa, né? Cuidando da família. Sim, é isso? A diferença entre uma e outra? Não. Basicamente. Na verdade, Sei. a unidade básica de saúde, ela é o prédio, né? O local onde vai ser atendido as pessoas de uma determinada região. A estratégia de saúde da família é uma estratégia, é um grupo de pessoas que vai trabalhar para que a unidade de saúde possa atender essas pessoas. Então, uma unidade de saúde, né, um prédio, ele pode ter várias equipes de estratégia de saúde da família. Não sei se ficou claro para vocês. Então, uma unidade de saúde, vou citar um exemplo, eu não sei se ainda funciona assim, mas lá no Serraria do Rocha. Então, a gente tem o postinho, né, a unidade básica de saúde do Serraria. E dentro dessa unidade de saúde, a gente tem duas equipes que atuam. A equipe de estratégia de saúde da família 1 e a equipe de estratégia de saúde da família 2. Cada equipe vai ter um médico, um enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde específico para uma determinada região daquela equipe, daquela estratégia de saúde da família, tá? Então, basicamente, é essa a diferença. A unidade básica de saúde é o local em que isso vai funcionar, por exemplo, é o ponto de referência, é o postinho. E a estratégia de saúde da família é a política, são as ações, como que isso realmente vai ser colocado em prática. Então, a gente tem lá a unidade básica de saúde. Aí a gente tem aqui as divisões da unidade básica de saúde. O BS1, o BS2, o BS3 e o BS4. Então, é isso mesmo que eu estava falando para você. A UBS1, ela vai ter, no mínimo, né? Porque para ela poder funcionar, ela precisa ter pelo menos uma equipe de estratégia de saúde da família. A UBS2 abriga, no mínimo, 2 equipes. O BS3, 3 equipes e o BS4, 4 equipes. Mais do que isso, a gente precisa criar uma UBS nova, tá? Então, se a gente tiver
uma população muito grande nesse determinado território, que a gente precise de uma equipe de estratégia de saúde da família maior, né? E que, por exemplo, naquele determinado território, com a quantidade da população que mora ali, a gente precisa, por exemplo, de 5 equipes. Então, a gente vai ter que criar 2 UBS para poder dividir, que é o caso da Ilha de Valadares, por exemplo. Então, a gente tem lá aproximadamente 30 mil pessoas que moram lá, por isso que existe a necessidade de ter 2 unidades de saúde, 2 postinhos dentro da ilha. Tá? Então, é justamente por isso. E, então, usando novamente o exemplo que eu dei lá da Serraria do Rocha, então, se ele tem 2 equipes de estratégia de saúde da família, é considerado uma OBS 2, tá? E, sei lá, uma OBS do Caique. Estou só citando um exemplo, tá? Na realidade, eu não sei se isso se aplica. Mas, por exemplo, lá no Caique é uma região menor, então precisa de uma equipe da conta, né? De abranger o território todo. Então, é uma OBS 1. Ou não. Ou, por exemplo, se a gente tivesse, sei lá, na Ilha do Mel, que pertence a Paranaguá, né? Então, a quantidade de pessoas que tem na Ilha do Mel precisa de uma unidade básica de saúde com 3 equipes de saúde da família. Então, é basicamente isso, tá? Considerado uma unidade básica de saúde 3. Então, não é difícil de entender, né? A divisão da unidade básica de saúde vai estar relacionada à quantidade de equipes de estratégia de saúde da família que tiver nessa unidade. Estratégia de saúde da família, então, é considerada uma estratégia primordial para a organização e o fortalecimento da atenção básica. As equipes de saúde da família estabelecem um vínculo com a população, então, através do trabalho dos agentes comunitários de saúde, eles vão conhecer a população que mora naquele território, conhecer as demandas daquela população e, assim, criar um vínculo com elas. Por exemplo, tem uma casa lá que a gente sabe que tem um senhor acamado, o casal, a mulher fica em casa para cuidar tanto das crianças que, sei lá, é autista, por exemplo. A criança é autista, precisa de uma pessoa para estar ali junto cuidando, e tem esse senhor acamado e o provedor da família é o esposo, no caso, que é o único que tem um emprego e a única renda deles. Vamos considerar assim. Então, a família está cadastrada lá na unidade básica de saúde, né, em uma equipe de estratégia de saúde da família, e o agente comunitário de saúde é quem vai fazer essa ponte entre essa família e todos os cuidados que esse senhor acamado, que essa criança precisa, não só, né, mas a mulher e o seu marido, né, que é o provedor da família também, mas principalmente essas 2 pessoas que precisam de um atendimento efetivo e contínuo. Então, o agente comunitário de saúde, ele é a ponte entre o sistema de saúde e essa família. Ele acaba criando um vínculo, ele conhece a família. Então, a equipe de saúde, que faz parte da estratégia de saúde da família, deve atuar assim, tá? E também possibilitar o compromisso e a corresponsabilidade dos profissionais com os usuários, né, e com a comunidade. Então, tanto os profissionais que atuam nessa equipe de saúde da família, eles devem ter o compromisso e a responsabilidade com a comunidade em que eles atuam. Por isso que, geralmente, o agente comunitário de saúde tem que morar na região em que ele atua. Né? Teve uma atualização na política em que agora ela prevê isso.
não sei dizer em qual das atualizações, porque a Política Nacional de Atenção Básica, ela passou por algumas atualizações ultimamente. Se não me engano, foi 2014, 2016, 2017 e agora 2019. Então, cada atualização, uma coisa ou outra muda, às vezes até é difícil para a gente poder acompanhar. Mas é basicamente isso. A composição mínima da equipe de saúde, então, que é o que a gente estava falando, né? Que para cada equipe de estratégia de saúde da família funcionar, a gente vai precisar pelo menos desses profissionais, que é o médico generalista ou especialista em saúde da família, né? Ou médico de família e comunidade. Depois o enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, o auxiliar ou técnico de enfermagem e os agentes comunitários de saúde. Os agentes comunitários de saúde, salvo engano, né? Pode ser que eu esteja enganada, mas se eu não me engano, Maria, você atua como agente comunitário de saúde, é isso? Ou eu estou enganada? Estou confundindo. Eu não, é minha filha. Não? Eu acho que eu estou confundindo com a outra turma, então. Os agentes comunitários de saúde, posso até consultar ali para vocês depois e passar o número certo, mas eu acredito que são 750 pessoas que ele tem que atender por cada microárea, né? Área ou microárea. Então, passando disso, tem que ter outro agente comunitário em saúde. Então, por exemplo, a gente tem um médico generalista, um enfermeiro, um auxiliar ou técnico de enfermagem e um agente comunitário para cada número X de pessoas, tá? A composição mínima dessa equipe multiprofissional, então, pode ser acrescentado o cirurgião dentista e o auxiliar ou técnico de saúde bucal. Isso aqui é muito importante que vocês anotem e é muito importante que vocês memorizem, porque cai muito em concurso e é uma coisa que é muito importante em processos seletivos, né, em provas, enfim, cai bastante. Para uma equipe de estratégia de saúde da família poder funcionar, ela precisa desses profissionais, tá? Minimamente, equipe mínima. Médico e enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. Eu preciso desses 4 profissionais para poder abrir uma estratégia de saúde da família. Ok? Anotem, tirem foto, gravem. De novo. Equipe mínima para uma equipe de estratégia de saúde da família funcionar. Médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Pode ser acrescentado, mas não é obrigatório, não faz parte da equipe mínima. Pode ser acrescentado, então, cirurgião dentista ou auxiliar e técnico de saúde bucal, tá? Então, basicamente, para poder funcionar uma unidade de saúde, eu vou precisar médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde, e que pode vir agregar à minha equipe um dentista e um auxiliar ou técnico de saúde bucal. Beleza? Anotado, tirado foto? Ok, então vamos lá. E é isso, já acabou. Que rápido. Gente, vocês têm alguma dúvida? Todas possíveis, né? Eu tiro foto de todas as slides que vocês mandam. É bem legal, assim. Mas, de qualquer forma, eu vou mandar o slide todo depois lá no grupo, tá? Mas... Eu ia perguntar isso, você mandou daquele último, você mandou, né? Puxa o seu fone mais perto, Maria, que eu não ouvi.
Desculpa. Não, eu tava falando que... Agora tá escutando? Agora sim. Não, é que da última vez, no sábado passado, você mandou slide, foi legal. Deu pra dar uma olhada melhor. Aí eu ia até perguntar se você ia mandar esse também. Esse daí tá legal também. Vou sim, eu vou no final das aulas, eu mando todos os materiais para vocês. O vídeo eu demoro um pouquinho mais para mandar, porque quando eu termino a gravação aqui, ele demora um tempo para poder converter em MP4, daí demora mais um tempo para carregar no YouTube, mas hoje ainda eu mando para vocês, tá? Beleza. Eu mando o vídeo, o link do vídeo e mando os slides. A Usana diz que prefere imprimir os slides porque pelo celular pode apagar ou sumir. Isso é verdade. Mas aí fica a critério de vocês, né? Como vocês acharem melhor. Deixa só eu dar uma olhadinha aqui. A nossa próxima aula, então, eu acho que a gente vai falar sobre os ciclos de vida. Eu vou... Tinha um material que eu queria mostrar para vocês, mas eu não estou achando. Professora, a gente vai ter alguma aula presencial contigo? Então, enquanto durar esse decreto aí que as aulas não podem ser presenciais, a gente vai levar nesse formato, né, EAD. Mas acredito eu que assim que eles autorizarem as aulas presenciais, a gente volta para a sala de aula, tá? Ah, tá. Então, acredito que é mais ou menos isso. Porque eu perguntei para eles também, lá do MENA, né? E eles disseram basicamente isso, que enquanto está proibido, né? Está proibido. Então, para vocês não ficarem parados, a gente segue nesse formato da videoaula. Mas aí depois que for liberado de novo, a gente volta nas aulas presenciais, né? Aí o Jonas está perguntando ali. Tudo perfeito, excelente aula, muito obrigada, Jonas. Fico bem feliz de saber que vocês estão aproveitando. As avaliações. Fiz as aulas no portal, porém não teve avaliação final. Então, no portal, você está dizendo o novo AVA que eles criaram? Olha, eu confesso que essa semana eu não entrei, porque a semana passada eu entrei e eu não... novo AVA. Então, na semana passada eles não tinham criado o ambiente virtual ainda, e inclusive eu não tinha nem colocado os materiais lá. Eu acho que os materiais que estão lá são esses slides que a gente está usando. Mas sempre vai ter um ou outro material que eu vou usar a mais, tá? Para somar esses slides. A gente vai ter, são 13 aulas, tá? E 13 sábados, quer dizer, acho que são 13. Eu não sei se o de vocês, por ser no sábado, o módulo é um pouquinho menor, mas até então acredito que seja a mesma coisa, 13 aulas. E nós teremos 3 avaliações, tá? Eu vou passar, assim, que nem agora, eu tô abrindo aqui, eu vou explicar mais 2 coisas que eu esqueci de falar, que tem um outro material meu aqui, eu vou passar para vocês, e daí eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês, tá? Daí eu quero que vocês façam essa atividade e depois pode tirar foto mesmo da folha no caderno, né, onde vocês escreverem, e mandar para mim no privado lá, no WhatsApp, tá bom? Mas então, basicamente, essas atividades que eu vou passando nas aulas, elas contam para nota. Mas a gente vai ter basicamente 3 atividades, 3 avaliações para compor a nota final de vocês. Vai ser um trabalho para vocês entregarem, né, de pesquisa, um seminário
que vocês vão ter que apresentar. Daí a gente vai ver como que a gente vai fazer para ficar mais fácil para apresentar, se a gente faz aqui mesmo, se a gente espera para quando voltar às aulas presenciais. E no final, na última aula, uma avaliação. Que daí vai ser a avaliação final para fechar a nota de vocês, tá? Que acredito que seja essa avaliação do portal. Então, a gente vai ter essas 3 avaliações para poder fechar a nota final de vocês. E essas atividades que eu vou passando nos finais das aulas, elas contam para compor a nota, tá? Então... Professora, eu não sei se foi essa aba que eu não consegui entrar, porque está pedindo um código e eu não tenho esse código. Então, mas daí você E que nem a outra. tem que mandar mensagem para eles lá do MENA. Lá no próprio grupo tem o número do telefone lá do administrativo lá do MENA. Daí manda mensagem para eles no privado que eles mandam o código para vocês. Pois é, mas eu já fui lá pedir para eles e eles falaram que não, eu não tinha cadastro. Não estou com cadastro lá para eles poderem mandar. Mas não é você que tem que criar esse cadastro, será? Pois então, a minha filha que nem aquela aula lá da sala de aula, eles também pediram o mesmo código. E daí a minha filha estava falando que os meninos dela estudam, né, pela sala virtual, e a professora que libera um código. Daí fui lá no MENA, sabe? Daí eles falaram que eles não tinham como passar para mim, porque realmente eu não estou com um cadastro lá. Ué, que estranho. Eu achei muito estranho. Eu acho que compensa você mandar mensagem para eles de novo, porque às vezes foi algum erro do próprio sistema que deu, alguma coisa assim, e eles atualizaram. Não sei te dizer. Ou você fala para sua filha para abrir o sistema lá e ver se não tem alguma opção ali para você se cadastrar. Porque geralmente embaixo de onde você faz o login tem a opção cadastre-se aqui ou faça seu cadastro, alguma coisa assim. Sim. Aí você entra lá para se cadastrar e coloca nome, CPF, data de nascimento, todas as coisas que eles pedem lá, e daí você mesmo cria o cadastro para poder entrar no sistema. Tá bom. Vou tentar de novo, porque eu já fiz, acho que isso. Só que daí eles pedem a senha, a senha de cadastro, sei lá o quê, e eu não... Ah, será? O Jonas colocou ali, acho que você está falando do Meet, mas o Meet a gente não vai mais usar, porque a gente está usando essa plataforma aqui agora do Zoom, que ela me permite gravar as aulas. Ah, tá bom. Tá? Tá bom, então. Então tá. Você vai passar alguma coisa agora, alguma tarefa de fazer? Ou... Tô abrindo aqui já e eu vou passar dois e 3 slides aqui que eu tinha do material, de um outro material. E daí já passo a atividade também para vocês fazerem. Daí vocês me mandam a foto lá no WhatsApp, tá? Aí esse último momento da aula fica para vocês fazerem essa atividade. Vocês estão vendo os slides? Esse aí, né? Sobre a Política Nacional da Promoção da Saúde? Isso, Então, a Política Nacional de Promoção da Saúde. A gente falou da Política Nacional de Atenção Básica, né? E a gente tem também essa outra política, que é de promoção da saúde. E então essa política, ela foi criada para adotar algumas ações que sejam para superar essa ideia do curativismo, né? Do que a gente tinha falado da questão do modelo biomédico, que ele vai tratar só a pessoa depois que ela já estiver doente, né? Então, a promoção da saúde, ela adota, então, algumas ações para realmente fazer com que as pessoas mude seu modo de vida ou tenham algumas ações para prevenir o adoecimento. Tá? Então, essa política adota ações públicas que superam a ideia de cura e reabilitação, implantando as diretrizes e ações para promoção da saúde, em consonância com os princípios do SUS, que a gente já falou lá atrás,
com o Pacto pela Vida, pela Saúde e pela Vida, em defesa do SUS e a gestão em todas as esferas de governo. A promoção da saúde, então, se consolida através da Estratégia de Saúde da Família, reforçando os princípios do SUS, especialmente da integralidade na ação, na atenção à saúde e da participação social. Então, essa política da promoção da saúde, ela vai estar vinculada à Política Nacional da Atenção Básica, tá? E ela se torna real, essas ações, elas se tornam reais e efetivas dentro das ações da Estratégia de Saúde da Família. Atenção básica, então a gente já falou, que é a porta de entrada do SUS, Estratégia de Saúde da Família, então, nesse caso é a equipe, né, que é considerada uma das mudanças para esse modelo biomédico. Aí aqui a gente tem outro slide, reforçando de novo. Equipe multiprofissional de saúde é a equipe de estratégia de saúde da família, composta no mínimo por um médico, enfermeiro, auxiliar técnico de enfermagem, agentes comunitários de saúde e pode ser acrescentado o cirurgião dentista ou auxiliar técnico de saúde bucal. Aqui, cada equipe de saúde da família, ela deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo que a média recomendada é de 3.000 pessoas. Então, é aquilo que eu estava falando para vocês, né? Que cada unidade de saúde pode ter um número X de equipes de estratégia de saúde da família. Só que como que a gente sabe que a gente vai precisar de mais equipes, né? De mais profissionais, que a gente vai precisar de uma equipe a mais para poder atender aquele território. Então, é através desse segmento aqui, tá? Então, cada equipe tem que ser responsável, no máximo, por 4.000 pessoas. Passou disso, a gente sabe que a gente precisa de uma equipe nova, tá bom? E então, recomenda-se que o número de pessoas por equipe considere o grau de vulnerabilidade das famílias daquele território, sendo que, quanto maior o grau de vulnerabilidade, menor deverá ser a quantidade de pessoas por equipe. Como que a gente vai ver isso, né? Como que mede esse grau de vulnerabilidade? A gente pode usar aquele mesmo exemplo que eu dei ali da pessoa acamada e da criança com deficiência. Então, por exemplo, a gente tem um território X ali, até tem o mapinha aqui do lado, para a gente usar como exemplo, né? Tipo, então essa região aqui tem 2 agentes comunitários de saúde que atende, cada um ficou com uma micro-região. Então, aqui da Maureen, da Josiane, Elizabeth, Marina e aqui o outro que estava sem agente comunitário ainda, né? Mas aqui onde está em vermelho é toda a área que essa estratégia de saúde da família atende. Então, daí a gente vai ter a região, que é toda essa área em vermelha, e a micro-região, que são essas sub-áreas divididas aqui, né? Azulzinho, roxo, verdinho, rosa e o que está em branco. Então, vamos supor que aqui na área roxa da Elizabeth, a gente pode perceber ali que é a área menor, né? Parece ser a menor. Por quê? Então, vamos usar esse princípio ali de considerar o grau de vulnerabilidade. Pode ser que na área ali da Elizabeth, de 400 pessoas que ela atenda, dessas 400, 200 tenham algum tipo de deficiência ou algum tipo de atendimento que tenha que ser contínuo e prioritário, tá? Então, a Elizabeth, ela vai fazer um atendimento numa área menor, porque foi considerado que 50% das pessoas que residem naquela área, que é a área dela, possuem um grau de vulnerabilidade e que precisam de um tipo de atendimento mais especializado. Então, por isso que a área dela é menor, porque teoricamente ela vai ter mais trabalho em acompanhar essas pessoas, em marcar exame, marcar consulta, enfim, tá? Então, essa questão de criar o grau de vulnerabilidade é nesse sentido. Assim como, por exemplo,
sei lá, tipo, a gente pegou a área aqui da Josiane como exemplo, tá? E assim como, por exemplo, ali na área da Josiane, a gente percebeu que, não sei, tem muitas crianças que têm problemas respiratórios. Então, a gente já percebe um grau de vulnerabilidade das crianças que moram nesse território. Então, a gente tem que tentar identificar o que é que está causando esses problemas respiratórios nessas crianças. Então, a área também tem que ser um pouquinho menor para ela poder ter um acompanhamento efetivo nessa área, tá? Aqui já é coisa para outra aula. Então, essa é a atividade que eu falei para vocês. Se vocês quiserem tirar foto, ou se quiserem anotar aí no caderno, o que você entende por saúde coletiva. Então, depois de tudo que a gente falou, dessas 2 aulas, né, que a gente está falando de saúde coletiva, eu gostaria, assim, que vocês escrevessem com as suas próprias palavras, tá? Não que vocês fossem procurar na internet uma resposta pronta, nem nada. Gostaria que vocês escrevessem com as suas palavras mesmo, não, lembrando que, assim, não tem resposta certa nem resposta errada. Essa atividade aqui é só para eu saber se realmente vocês conseguiram entender, né, tudo que eu queria passar para vocês. Porque, principalmente, essas 2 primeiras aulas, que a gente está falando das políticas, dos princípios do SUS, é muita informação em pouco tempo. Então, eu gostaria que vocês respondessem só para que eu tenha uma ideia de que se eu preciso voltar em algum conteúdo ou não, tá? Então, prefiro que vocês escrevam com as palavras de vocês, que não procurem uma resposta pronta. Se quiser, pode até usar algum material dos slides ou que eu mandei, mas assim, para vocês relembrarem, né? Mas eu prefiro que vocês escrevam com as palavras de vocês. E daí o outro, na sua opinião, como que a saúde coletiva contribui para o trabalho do técnico de enfermagem no SUS? Então, são essas 2 questões que eu gostaria que vocês respondessem e me mandassem daí uma foto, né, da folha, do caderno, com a resposta. Beleza? Tiraram foto, copiaram? Posso tirar? Deixo mais um pouquinho ainda. Pode tirar. Pode tirar, professor. Beleza. Pessoal, 11 horas, então. Agora, o conteúdo da nossa aula a gente cumpriu, que era esse. E vocês usam, então, esse último momento ali para vocês responderem, fazerem essa atividade. Me mandem a foto lá no privado, né? No WhatsApp. E eu fico online daí até meio-dia, para que se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, quiserem sanar alguma coisa até meio-dia. Manda agora, os slides vou. Dani. Qual era a segunda pergunta, professora? Peraí, deixa eu abrir aqui de novo. Dani. Oi? Qual que era a segunda pergunta? Eu já vou abrir aqui, peraí, só um pouquinho. Vou mandar agora a resposta, então? Usem esse último momento da aula aí, que a nossa aula era para ser até meio-dia, né? Então, daí vocês usem essa última hora aí para fazer essa atividade. E mandar para mim daí, que conta como atividade avaliativa da aula de hoje, tá? A Maria Juraci, que perguntou a segunda pergunta, eu estou abrindo aqui de novo, só um minutinho, que eu já coloco de novo ali. Aí, na sua opinião,
como a saúde coletiva contribui para o trabalho do técnico de enfermagem no SUS. Isso, Osana, manda as respostas pelo WhatsApp, pelo privado. Eu vou, assim que vocês copiarem aqui, eu vou encerrar. Por essa eu tinha chamada. copiada. Eu não sei qual que é a outra. É essa aqui só. A primeira Só essa? o que você entende por saúde coletiva é a primeira. Uhum. E na Tá as duas em uma só, né? Isso, aham. Beleza. Tá bom? Tá. Então é isso. Eu vou então encerrar a chamada aqui. Aí vocês fazem a atividade de vocês e me mandam lá pelo privado, tá? Eu vou ficar online até meio-dia. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, eu estou aqui disponível, então, e nesse meio tempo eu vou mandando os materiais para vocês lá no grupo também, tá bom? Tá de plantão hoje, Jonas. Posso enviar até o final do dia? Pode sim. Pode mandar até o final do dia a atividade, não tem problema não. Beleza, então? Obrigado, pessoal. E até a próxima semana, então. Tchau, Daqui a pouco. professora. Tchau. Tchau, até.